Eu vou orar, eu vou orar, eu orarei, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Gente, eu quero começar hoje, na verdade, com essa música, porque de fato a oração tem poder, né, gente? Nós que somos cristãos, o que nós temos? A oração é o nosso meio de comunicar com o Senhor, de conversar, além da sua palavra, mas hoje eu quero compartilhar também um testemunho com você. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas se você puder, né, ficar até o final, tenho certeza de que vai edificar a sua vida também, em nome de Jesus. Estou aqui com 2 cachorros aqui atrás de mim, Dudu e a Pipoca. Então já peço desculpa aí se começarem a latir, e os cachorros da rua também. Vamos lá. Então, gente, hoje meu gás de cozinha completa 1 ano. Ele está de aniversário milagroso, sim. Na verdade, falar bem baixinho aqui pra vocês, eu acho que ele já até acabou, sabe? Mas ainda não se deu conta. E não vai ser eu a pessoa que vai contar pra ele que o gás acabou. Mas vamos lá, né? Isso mesmo, gente, você ouviu certo. 1 ano. E o que parece uma simples curiosidade doméstica, na verdade, um marco do que eu tenho vivido. 1 ano de provisão do Senhor. Há 1 ano eu tenho vivido realmente esse ano da provisão. Mais exatamente em 4 de abril de 2024, eu recebi uma palavra do Senhor que me chamava para um tempo novo, um tempo de descanso. E está lá em Cantares, capítulo 2, versículo 10 ao 16. Não vou ler tudo aqui, não vou falar para vocês o texto todo, mas se você puder depois, abra sua Bíblia e leia. E quem sabe, esse também é um tempo do Senhor para você, porque eu creio que esse vídeo tem um propósito. Então, depois você lá, o amado, né? Ele chama a amada, a noiva de meu amor, e chama ela para um tempo de descanso. Ele fala, né? Levanta-te, meu amor, amada minha, formosa minha, e vem, porque eis que o inverno passou, a primavera chegou, o tempo de cantar chegou. A chuva já cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou e a voz da andorinha ouve-se em toda a terra. Ah, que palavra linda, né, gente? Só que naquele momento em que eu recebi a palavra, eu não entendi totalmente, mas eu tinha certeza de que algo iria acontecer. Confesso que ainda estou assimilando dia após dia, mas hoje, especialmente, hoje, o versículo 16 me saltou aos olhos, eu só posso agradecer ao Senhor. Na época, como eu disse, eu de fato acreditava que algo muito extraordinário iria acontecer e de fato aconteceu. No dia seguinte, eu fui desligado do trabalho, um lugar pelo qual eu já vim orado, já estava orando, pedindo ao Senhor por direcionamento para que eu pudesse me dedicar mais à escola de adoração bíblica, que é o projeto que o Senhor me confiou. Naquela época eu estava escrevendo alguns materiais no Ministério de Louvor, que aliás estão disponíveis para venda e com certeza vai abençoar o seu ministério. Merchan já feito, vamos lá, né? Mas naqueles dias, apesar da mudança, meu coração estava tranquilo, porque eu tinha uma palavra. E quando nós temos uma palavra, podemos descansar, não é mesmo? Ou pelo menos nós deveríamos descansar, né? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Porque a verdade é que o descanso genuíno, né, que aquele texto, a palavra do Senhor estava me trazendo naquele momento, ainda não havia começado. Eu tinha recursos financeiros guardados, isso dá aquela sensação, né, gente, de segurança. Continuei escrevendo, estudando, me preparando para um novo curso, que é a Vida de Ministro, que já está disponível. E com a graça de Deus, agora estou na reta final da faculdade, já me formo no mês que vem. Uhul! Mas o tempo passou. E o recurso que antes tinha acabou. E foi aí que o verdadeiro descanso começou. Um descanso que exigia uma fé prática. E para alguém que, como eu, colérica, que tem vontade de ter o controle de tudo nas mãos, né, gente? Foi um grande desafio. Eu me via num cenário totalmente propício, pronto para esse tempo de dependência. Para que esse tempo de dependência fosse de fato possível. Eu não tinha mais as muletas para passar por este tempo. Um novo estilo de dependência. Um que eu nunca havia experimentado até então. Sem minha mãe, né, que sempre foi o meu apoio, com meu irmão casado agora, para a glória de Deus, né? Lembra, Senhor. Lembrei dessa música aqui agora, não sei porquê. Gente, Deus foi generoso com Pedro, graças a Deus, porque de fato nada ele tem tido falta. Obrigada, Jesus, pelo sustento, pela fidelidade, né? Meus avós, que também seriam pessoas, né, que eu poderia contar, já estão com o Senhor, então me vi num ambiente perfeito para milagres. Agradeço ao Senhor porque ainda tem meu pai, tias, mesmo que não tão presentes, acredito que se eu pedir socorro, elas me ajudam nas suas condições, né? O ambiente estava propício, gente, para milagres, estava ali pronto. Mas eu soube perceber? Não, né? Ô, Jesus, tem hora que eu penso assim, gente, como pode ter paciência comigo? Porque tem hora que nem eu tenho paciência comigo mesma. Aí nesse tempo eu fui trabalhar com uma pessoa, levei um calote, enviei currículos, nada, gente. Nem telemarketing me chamou, sério. Mas eu tinha uma palavra, né? E mesmo assim eu comecei a correr atrás, como se tudo isso, todo esse tempo, dependesse de fato de mim. E aí fica a pergunta, que descanso é esse que você ficou correndo pra lá e pra cá? Os seus materiais? Gente,
Deus não desistiu de mim, mesmo Ele sendo Deus. Né? Naquele tempo eu finalizei alguns e-books, programei o curso e com a ajuda de um parceiro, o parceiro Adriano, né? Os alunos começaram a chegar e como eu tenho sido feliz, sabe? Por cada aluno que tem chegado, eu oro para que o Senhor os abençoe nos seus ministérios e que todos os dias possam chegar novos alunos, novas pessoas, né? Para que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor tem confiado a mim e cumprir plenamente o seu chamado na minha vida, né? E mesmo assim eu tentava, né, nesse tempo todo, dar uma ajuda, sabe, dar um jeito, fazer as coisas acontecerem do meu jeito. O Senhor cumpriu a parte dele, mesmo que eu não tenha cumprido plenamente a minha. Ele usa os seus para nos abençoar. E como eu fui abençoada. Certa vez eu estava ministrando, eu fui ministrar num culto fé. E eu, no meu coração assim estava angustiado, sabe? Porque o aluguel já tinha vencido e aquela coisa, e nós declarando ali pela fé, enfim. E naquele ambiente de culto, o Senhor prontamente respondeu e usou irmãos preciosos para me abençoar. Um amigo irmão que se prontificou a me abençoar e um casal maravilhoso que estava perto, ouvindo aquela manifestação, né, de carinho mesmo pela minha vida, também se prontificaram a me abençoar e me abençoaram, e eu saí dali com um aluguel pago. Eles foram, gente, tocados pelo Senhor. E eu não precisei nem pedir, não precisei falar nada, porque eles ouviram pelo Senhor e prontamente obedeceram. Teve um outro dia que eu só queria comer um biscoito diferente, sabe? Eu tenho, assim, um paladar meio infantil. Mas, brincadeiras à parte, do nada apareceu uma amiga com uma compra cheia de delícias aqui em casa, gente. Até daqueles biscoitos que eu nem sabia que eu queria comer. E também tinha outras coisas também, né? Tinha carne, tinha uma coisa que foi muito especial, sabe? Porque foi resposta de oração daquela semana. Foi um iogurte, gente. Quando eu vi aquele iogurte, eu pensei, assim, de imediato da minha avó paterna, que toda semana, quando ela vinha para trabalhar aqui no Telefone da Paz, ela trazia um iogurte para o meu irmão e eu. E naquela mesma semana eu tinha orado sobre isso, saudosa, né? E lembrando daquilo que minha avó sempre fazia por nós. E eu disse, Senhor, até do iogurte da minha avó eu tenho saudade. Deus mais uma vez me surpreendeu. No outro dia, minha tia me ligou e disse, me encontra no BH, preciso comprar algumas coisas. Gente, nenhuma delas eu precisei falar, eu tô passando necessidade, eu tô vivendo isso, não sei o quê. Não, todas essas foram apresentadas para o Senhor e o Senhor, eu estou falando de pessoas, né, que são tocadas pelo Senhor. De outras formas também, o Senhor decidiu me abençoar. E para finalizar aqui alguns dos testemunhos, né, no começo desse tempo de descanso, logo após essa palavra recebida, eu queria voltar a concluir o curso que eu havia começado lá em 2015, quando eu me tornei obreira, né, e por ser integral, naquela época eu não pude continuar o curso, e eu queria concluir aquele curso que eu havia começado, que estava trancado, até mesmo para melhorar o meu currículo e voltar para minha área. E o Senhor, com graças a um casal que eu amo demais e que estão ainda me abençoando todos os meses. Pensa, gente, pagando os boletos da faculdade, e eu já me formo mês que vem, pela graça do Senhor. E não só eles, como tantas outras pessoas me abençoaram, né, durante esse tempo. Pessoas essas aqui mencionadas, que eu não falei nome delas, porque elas sabem quem são, e eu tenho certeza também que elas não precisam ter nomes mencionados para saber o quanto são honradas e quanto eu oro por elas, né. Pessoas aqui mencionadas que eu, no atual momento, eu não tenho como retribuir à altura, mas em oração. Eu cubro eles todos os dias, pedindo que o Senhor alargue as suas tendas e encha os seus celeiros. Nisto tudo eu vejo Deus como Pai zeloso e amoroso. Quando Ele dá uma palavra, Ele sustenta. E aqui eu volto para o gás, onde eu comprei ele dia 26 de maio de 2024. E quando chegou o rapaz que trouxe o gás, né, ele disse assim, se você precisar, pode ligar pra gente, daqui uns 4 meses você liga e pede novo. Aí eu falei com ele assim, moço, esse gás vai durar 1 ano. E a profecia, gente, está se cumprindo. E eu profetizo mais, vai durar mais, em nome de Jesus. Né? Vai demorar ainda muito para acabar. Ninguém vai falar para ele que acabou, não. E para falar a verdade, gente, se você pegar meu botijão, vai dizer para ele, esse botijão aqui tá vazio. E com isso eu preciso te dizer, já acabou. O botijão só não sabe ainda. E não será eu, né, gente, novamente, que vou falar pro botijão que o gás acabou. Queridos, minhas contas estão todas pagas. Não há dívida, apenas os compromissos mensais que todos nós temos, né? Por alguns meses eu entrava em grande desespero. Fazia campanha, Deus e eu, oh Deus, quantas campanhas nós fizemos, né? Com o tempo o Senhor me deu um reforço, que ela pensa até que eu estou ajudando ela a orar, né? Ter essa vida de oração, mas ela também tem me sustentado muito em oração. Tantas pessoas que foram levantadas pelo Senhor mesmo para me sustentar em oração, né? Obrigada aí, amiga, que você sabe também quem você é. Neste mês foi diferente. As contas vieram e, como belas campeãs que são, algumas venceram. Mas em meu coração havia uma paz enorme, pois Deus iria prover mais uma vez. Eu não tinha minha confiança em nome algum, em nenhuma dessas pessoas aqui que eu mencionei, mas a minha confiança estava naquele que me prometeu, aquele que me deu a palavra. Pois eu sei
quem me deu a palavra. E eu sei em quem confio. Hoje Deus abriu mais uma porta, fui chamada para ministrar um workshop numa igreja nessa semana. Ele continua surpreendendo com a sua bondade e fidelidade. Estou vivendo de fato o ano da provisão e tenho a certeza de que quem prometeu é fiel para cumprir, pois existe a certeza de que Ele mesmo se compromete com os seus. E aqui eu finalizo esse tempo de testemunho, porque meu cachorro já está aqui desesperado, porque já está no horário dele passear. Mas talvez você esteja aí cercado por desafios, olhando para o botijão vazio da sua vida e achando que acabou. Mas deixa eu te lembrar, Deus, Ele tem a última palavra. Se Ele te deu uma promessa, Ele mesmo vai sustentar essa promessa. E mesmo quando você sente que tudo terminou, que não há saída, Ele ainda está dizendo, eu sou o seu provedor. Confie, descansa, vive por fé. A palavra diz no Salmos 37, versículo 25, fui moço, agora sou velho. Porém, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, confia no Senhor, descansa nele, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir cada uma das suas promessas. Então, Deus te abençoe. E se esse testemunho aqui edificou a sua fé, compartilha os vídeos. Gente, só um adendo, nos outros vídeos, né? Tava sempre com cabelinho branco, inteiro, gente, agora tá tudo preto. Já fui moço, agora eu sou velho, mas sou velho de cabelo pintado. Deus abençoe.